Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia nós vamos conversar sobre a vitamina D. Antes da gente começar, rapidamente, eu queria esclarecer alguns pontos. Primeiro, que eu não sou uma pessoa da área médica, eu sou uma pessoa leiga e por isso eu vou apresentar para vocês algumas questões relacionadas à vitamina D de forma muito simples e de forma leiga, da forma como eu entendi o assunto. Queria dizer que eu ensaiei fazer esse vídeo algumas vezes, mas eu acredito que de todos os vídeos que eu já fiz até hoje sobre assuntos ligados à miastenia, esse é um dos mais sérios. O que me levou a adiar fazer esse vídeo algumas vezes na época que eu estava gravando os vídeos da miastenia. Porque eu sempre percebi que exigia mais estudo, mais leitura e mais conhecimento sobre o assunto, de tão polêmico que o assunto é. A minha ideia é a gente levantar algumas questões que são importantes, a gente sempre estar atento quando a gente ouvir os dois lados. Que esses pontos estejam presentes para você na hora de ouvir e você então formar a sua própria opinião. Queria, por fim, esclarecer que eu devo citar bastante o nome de um médico, que é o Dr. Cícero Gali Coimbra, que é o grande defensor da vitamina D, do tratamento com altas doses de vitamina D no Brasil, e isso é polêmico, assim como eu devo citar também algumas doenças autoimunes especificamente. Então, o lúpus, a esclerose múltipla, a miastenia, mas muito mais como miastênica do que por ter estudos, porque não tem estudo sobre miastenia e vitamina D, eu pelo menos não encontrei, e a psoríase. Porque o lúpus, a esclerose múltipla e a psoríase são doenças que estão sendo muito estudadas com essa questão da vitamina D. Então a gente tem alguns dados que dá pra gente transferir para miastenia. Então vamos começar a falar da vitamina D. Bom, entre 1918 e 1922, eu gravei as datas que é o aniversário da minha avó e o ano da guerra. Isso não tem nada a ver com isso aqui. Vamos em frente. A medicina descobriu, a área médica, descobriu uma substância no nosso organismo que eles chamaram equivocadamente de vitamina D. A princípio, e como eu disse, nós estamos falando de coisas onde não há discordância, se percebeu que essa substância que eles achavam e entenderam que era uma vitamina era responsável pela fixação do cálcio nos nossos ossos, pela formação dos ossos, então, e pela manutenção da força dos nossos ossos, dentes. Onde tem cálcio, vitamina D. Isso aí, ponto pacífico. Um equívoco, e que com o tempo foi esclarecido, é que eles chamaram de vitamina D o que era, na verdade, um hormônio. E um hormônio esteroide, E vocês sabem que os hormônios têm funções muito possantes no nosso organismo. Existem dois tipos de vitamina D. Existe a vitamina D2, que é de origem vegetal, e a vitamina D3, que é de origem animal. A gente pode consumir a vitamina consumindo alimentos vegetais, óleos de vegetais que têm vitamina D, ou animais, peixes, gorduras de animais, dos laticínios. Laticínios são os derivados do leite, que têm vitamina D. A terceira forma é o sol, é a gente mesmo que produz, através da incidência do sol na nossa pele, dos raios ultravioleta. Bem, vamos entender como isso acontece. Eu vou explicar de uma forma bem simples. E aqui é importante a gente tentar entender esse processo, porque vai ser importante para a gente depois entender a origem da briga que eles estão tendo na área da neurologia, com relação às altas doses. É o seguinte, a gente toma o sol, toma não,
o sol incide sobre a nossa pele, e a nossa pele, como se fosse uma glândula, produz uma substância que vai dar origem à vitamina D. É o início do processo, tá? Começou. Essa substância vai para a nossa circulação sanguínea. Ela começa a circular e passa pelo nosso fígado. Então, olha, sol, raio ultravioleta, pele, produz substância, fígado. No fígado, ela se transforma e vira uma segunda substância. Ela segue o caminho dela, ainda não é a vitamina D. Ela segue o caminho dela e chega no rim. Nos nossos rins, ela se metaboliza, ela se modifica e ela se transforma, então, no que seria a forma final da vitamina D, que é o calciferol, é o hormônio. Bom, uma coisa que todo mundo conhece e que as pessoas concordam é que a falta da vitamina, se você tem deficiência de vitamina D, isso pode provocar fraqueza nos ossos, dificuldade na fixação de cálcio. Então, por exemplo, um exemplo simples, né? Mulheres que entram na menopausa, elas têm problemas com vitamina D em questão de alimento e em questão da idade, porque isso também eles não discutem. A nossa capacidade de produzir vitamina D diminui com a idade, tá? Ela tem um pico na juventude e depois ela começa a diminuir. As mulheres que entram na menopausa, por exemplo, elas sofrem por causa pode ser por questão alimentar, a questão hormonal, né, que está em modificação, num processo de modificação, e normalmente elas têm o que? A gente sabe? Osteoporose, né? Por isso você vê com muita frequência, a gente ouve com muita frequência, mulheres que têm osteopenia, que é o início da osteoporose, ou osteoporose, tendo como indicação a atividade física, o caminhar pela manhã ao sol, por causa da deficiência da vitamina D. Antes da gente falar do sol, com o tempo, a medicina foi estudando, os cientistas foram estudando e verificaram que esse hormônio não participava só das células, só dos processos que estavam ligados à fixação do cálcio. Existe um elemento nas nossas células que eles chamam de VDR. A leitura dessa sigla, VDR, é vitamina D receptores. Esses VDRs, eles estão, na verdade, presentes em praticamente todas as células do nosso organismo. E isso foi uma descoberta, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, muito interessante na medicina, porque eles perceberam que, então, a vitamina D não tinha participação apenas na fixação do cálcio, porque nada no nosso organismo é à toa. Se ele está em outro lugar, alguma função ele tem. E eles começaram a perceber, por exemplo, que a vitamina D tem uma participação importante na liberação da insulina no pâncreas. Ela participa desse processo, assim como ela participa de processos importantes nas células musculares e nas células nervosas, nos nossos neurônios. Os estudos foram evoluindo e eles então perceberam que essa participação da vitamina D era importante em outras questões de saúde, que a deficiência da vitamina D influenciava outros problemas de saúde. Mas percebam, os estudos eu pelo menos não encontrei nenhum estudo que diga que é a deficiência da vitamina D que causa o problema. É um conjunto de coisas. Mas a vitamina D, ela tem um papel mediador, por exemplo, a deficiência da vitamina D, em processos inflamatórios, nas doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, diabetes e inclusive no câncer. Hoje,
o que se tem das doenças autoimunes, muito claro, é que pessoas, e é interessante porque quando eu comecei a estudar isso, havia um grupo de neurologistas que dizia assim, vitamina D é importante, participa dessas coisas, mas não influi. Hoje, esse mesmo grupo de neurologistas, eles falaram isso e foram fazer estudo, que é bacana, né? Porque a gente ganha com isso. E em 2 anos, eu acompanhei os primeiros artigos científicos e depois os artigos que eles publicaram há menos tempo já dizem o seguinte, olha, de fato, as doenças autoimunes têm a relação com a deficiência da vitamina D, isso é importante para gente que tem miastenia, e pessoas que têm doença autoimune, na sua grande maioria, ou na maioria dos casos, né, tem deficiência de vitamina D. Pessoas com doenças autoimunes que melhoram os seus índices, a sua taxa de vitamina D, diminuem a quantidade e a frequência de sintomas. Pessoas que têm doença autoimune e estão com a vitamina D baixa, carente de vitamina D, tendem a sentir mais os sintomas e ter o agravamento das doenças. Poxa, isso já é uma coisa fantástica, né? E aí começam as polêmicas que têm relação, na verdade, com as doses da vitamina D. Até aí eles concordam. E aí começa a polêmica. A gente vai tratar da polêmica no próximo vídeo, especificamente. Nesse vídeo eu vou terminar falando do sol. Eu sei que conselho, se fosse bom a gente vendia, não dava. Mas assim, de tudo que eu li, fica muito claro que a gente tem um problema de saúde pública mundial em relação à vitamina D. A gente vai olhar, eu vou mostrar para vocês a fonte, os lugares onde vocês podem encontrar essas pesquisas e esses estudos. É um problema muito sério que está ligado, na verdade, com o nosso estilo de vida. O estilo de vida moderno nos esconde do sol. E o sol é a nossa melhor fonte de vitamina D. Então, assim, como eu disse, conselho, né? Mas não é bem um conselho, foram observações que eu fiz. Se a pessoa não tem doença autoimune, não está doente, você está legal, poxa, desperta para isso e vai tomar um solzinho, na boa, assim, legal, sabe? Ainda pega uma cor. Existe, a gente vai falar disso, uma discordância em relação à quantidade de vitamina D que a gente tem que ter ideal no organismo. E aí eu encontrei um estudo da área de dermatologia muito interessante que fala que aquele horário que a gente conhece como ideal, de 8 às 10 e de 4 às 6, né, para tomar sol, na verdade é uma referência. Porque a incidência do sol, ela vai se modificar dependendo da estação do ano e da latitude, longitude que você está posicionado, né, na superfície terrestre. A incidência do sol é diferente. E que o parâmetro seria a nossa sombra, nossa própria sombra. Então, para mim isso vai ser muito difícil de calcular, eu já tentei, eu tenho dificuldade com isso. É você verificar quando a sua sombra estiver do tamanho da sua estatura. Essa é a melhor hora para você estar tomando sol. Tem que ter pele descoberta para você tomar sol, né? Pernas, braços, uma boa área de pele tomando esse sol que é saudável. E, assim, filtro solar, fator 8, já bloqueia os raios ultravioleta. A gente não deve se expor a sol forte por causa da incidência do câncer de pele. Mas, assim, é uma coisa que a gente devia pensar, né? É de graça, a gente tem pra caramba do nosso país. O horário talvez não seja o melhor, mas tendo oportunidade, vale a pena prevenir, né? Só que eu queria dar, e aí eu vou falar especificamente do lúpus.
Uma coisa que você vai encontrar dos dois lados dessa discussão, tá? Se você tem lúpus associado à miastenia, ou se você só tem lúpus, é que o sol não é uma alternativa para a pessoa que tem lúpus. Porque Deus me livre alguém com lúpus ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e dizer assim, ela falou que é legal tomar sol. Assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você tem que conhecer a sua doença. E o lúpus não aceita o sol. Então, assim, você tem que estar muito bem liberado pelo médico para tomar sol. Você tem que procurar um outro caminho. Se você tem a miastenia, você sabe que as altas temperaturas e o sol nos deixam mais cansados, nos fazem mal. Verdade é essa. Não como para quem tem lúpus, mas nos enfraquece. Então, eu, de minha parte, tenho procurado, quando tem sol, tomar sol nesse horário mais adequado, fico ali chutando com a sombra, nos dias que eu estou melhor. Se eu estou numa semana ruim, se eu não estou num dia bom, eu não vou me expor a mais um fator que vai piorar o meu sintoma. Vamos ter bom senso, né? E quando eu estou bem, eu falo, legal, faço uma conta de chegada, porque depois que eu tomo os 15 minutinhos de sol, eu me sinto muito cansada. E aí, assim, eu sempre organizo para eu ter o tempo de recuperação, porque senão a coisa fica complicada. Mas assim, a gente termina falando do sol. Sol é bacana, né? Já é legal para você prevenir. E no próximo vídeo a gente vai ver esses estudos, vai falar sobre a saúde das crianças, um pouco mais sobre essa vida moderna e vai falar especificamente da polêmica e dos pontos de vista que são apresentados por eles. Um grande abraço, a gente continua na terça-feira que vem. Eu espero que você tenha gostado, que esteja sendo útil para você formar a sua opinião e se cuida, fica bem. Um grande abraço. Tchau.